Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, aqui no canal 15 da sua NET, especialmente também no www.tvmoginews.com.br. De frente comigo hoje, o Dr. Gustavo Aliani, ele é médico ortopedista e também especialista em traumatologia do esporte. Nós vamos entender melhor como é que é o trabalho desse médico, que é da Unifesp, aqui hoje no programa Frente a Frente. Doutor, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? O prazer é todo meu, estou à disposição aí para tentar responder e orientar ao máximo que for possível. Primeiro que você só tem 31 anos. Sim. Quando que você entrou na medicina e resolveu ser ortopedista, doutor? Conta um pouquinho da sua história para mim. Em relação à medicina, desde pequeno, minha mãe sempre falava que eu comentava, quero ser médico, como muitas crianças, né, que também nessa idade comentam. Mas foi chegando perto do colegial, eu mantive esse ideal, essa ideia de realmente fazer a medicina, e quando eu terminei o terceiro colegial, resolvi realmente prestar o vestibular para a medicina. Aí eu prestei em duas oportunidades, fazendo cursinho, acabei não entrando na primeira vez, e na segunda vez eu acabei entrando lá na Universidade Federal de São Paulo. Que é super difícil, vestibular. Sim, é porque na época a Universidade Federal ainda era junto com a USP, era da Fulvestre na época o vestibular. Super difícil, né? Agora já separou, o da Unifesp lá é feito pela VUNESP e o da USP é separado. Então na época eram 400 e poucas vagas para muitos candidatos, era mais de 100 por vaga, então era bem concorrido mesmo, né? Você estudou muito. Estudava bastante, era muitas horas por dia. E eu imagino para entrar na medicina. Sim. Fazer medicina, tudo bem, a gente sabe que é um curso difícil e tudo mais. Mas como é que é escolher especialização ortopedia, doutor? Por que ser ortopedista? Então, isso é uma escolha difícil também, porque dentro dos 6 anos da graduação, você passa por inúmeras especialidades, né? Então, você passa pela clínica, cardiologia, nefro, ortopedia, e vai passando nas diversas especialidades. Então, dentro desses 6 anos que você vai optando pela escolha, sendo que nos últimos 2 anos, que é o internato que a gente fala, que é onde você tem o contato mais próximo com o paciente, em termos de atendimento e tudo mais, é que você realmente começa a ter esse feeling do que você pretende fazer. Então, por exemplo, pediatria é uma coisa que quando eu passei, eu já falei, eu não tenho jeito, não tenho jeito para fazer pediatria. Olha. E ortopedia, quando eu fiz, eu me interessei, e aí dentro das universidades existem as ligas acadêmicas, onde você consegue se aproximar um pouco mais das especialidades, e isso te ajuda um pouquinho na hora de escolher. Então, lá pelo 4º, 5º ano que eu escolhi pela ortopedia, e aí quando eu terminei realmente os 6 anos, eu prestei a prova de residência, que é uma outra prova para fazer a especialização em ortopedia e traumatologia. Aí você virou ortopedista. Virei ortopedista. E depois, como é que vai se especializando? Porque você sabe que, melhor do que ninguém, que a gente tem muitas partes da ortopedia no corpo da gente, né? Como que é essa especialização da especialização, doutor? Dentro da residência de ortopedia e traumatologia são mais 3 anos. E dentro da residência você passa nas diversas grupos, né? Que são geralmente divididos por articulações. Então o grupo do pé, grupo do tornozelo, grupo do joelho, grupo do quadril, do ombro. E aí você vai, a mesma coisa, você vai passando por diversos deles e aí você vai vendo com que você leva mais jeito, o que você pretende seguir como subespecialidade. Aí terminados esses 3 anos você realmente faz uma nova especialização, que no qual eu fiz traumatologia do esporte, também um pouquinho mais focada para o joelho, né? Traumatologia do esporte. Como que é essa especialidade, né? Você lidar com um tipo de esporte. Eu sei que você é do comitê, né? Membro do comitê da Federação do Futebol, né? Mas como que esse caminho de traumatologia do esporte? Dentro desse ano que a gente faz especialização em traumatologia do esporte, a gente tem contato com as diversas modalidades esportivas, né? Claro que quando a gente fala em termos de Brasil, o futebol é disparado a modalidade mais praticada. Mas a gente acaba tendo muito contato com o vôlei, que é uma modalidade bastante praticada no Brasil, handball, beisebol, tênis, então a gente acaba tendo contato com todos, atletismo, e aí cada modalidade tem um pool de lesões que é mais comum, até pelo gesto esportivo, pelo movimento que o atleta faz no esporte, que condiciona uma lesão ser mais ou menos comum, mais ou menos prevalente. E você foi segurando ali e chegou no joelho? Sim, aí eu acabei focando dentro do próprio set, eu acabei focando mais dentro do futebol, que eu sempre pratiquei, sempre gostei muito também do esporte, e acabei me interessando mais também pela área do joelho. Então foi o que eu acabei seguindo esse caminho mais voltado para o futebol e também para o joelho, né? Doutor, joelho, como é difícil cuidar de joelho, né, menino?
Não fica bom o joelho nunca, é verdade? Realmente, a gama de lesões que existem no joelho é muito grande. Tem desde lesões mais comuns e mais de simples tratamento até realmente lesões mais graves que demandam um maior tempo para melhorar e às vezes, mesmo fazendo todo o tratamento adequado, o paciente ainda fica com alguma sequela ou alguma dor residual que acaba incomodando e por ser uma articulação de carga acaba sempre causando um pouco mais de queixa por parte do paciente. O que é mais comum no joelho das pessoas normais? Depois a gente vai falar de esporte, né? Pessoa normal, que nem eu, assim. As queixas mais comuns em termos de consultório, de pronto atendimento, são inflamações de tendão, então as tendinites são muito comuns, as condropatias que a gente fala, que são lesões, amolecimentos e lesões, fissuras na cartilagem da patela, que é o ossinho, ou do fêmur, que é o outro ossinho que tem ali na articulação do joelho. Então essas são as lesões, acabam sendo as lesões mais comuns mesmo, né? Aí deu dor no joelho. São geralmente lesões de sobrecarga, né? Então, aí a pessoa quando está acima do peso também piora. Sim, com certeza. Né? Às vezes, como ela é responsável, a articulação do joelho, tornozelo, responsável por absorver essa carga durante a marcha e também durante a corrida, durante a prática esportiva, é claro que essa articulação acaba sendo mais sobrecarregada e acaba sofrendo um pouco mais. Doutor, quando tem aquele filtro solar que até o Pedro Bial gravou, ele fala, cuide muito bem dos seus joelhos. Como é que a gente cuida do joelho da gente, doutor? Conta pra mim. Sim. Em termos de saúde, de maneira geral, e na ortopedia, o segredo é sempre a prevenção, né? É melhor você fazer todo um trabalho de fortalecimento muscular, focalizando diminuir a sobrecarga no joelho, manter o peso adequado, fazer um trabalho de equilíbrio, manter o core, né, que é aquela musculatura central, abdominal e dorsal, também bem alinhada e fortalecida, com uma postura boa, para você ter essa prevenção dessas lesões, porque realmente depois que você tem, aí já é uma outra parte que você vai ter que tratar e demandar um tempo e às vezes realmente acaba não ficando 100% como a gente desejava. Então acho que o caminho para tudo hoje dentro da saúde, é o que vem sendo mais discutido no mundo todo, é realmente você fazer esse trabalho de prevenção para você nem ter a doença. É cuidar mesmo para não ter problema. Exato, sempre tentar. E aí eu vou chegar no ponto das mulheres. A gente usa salto alto, não adianta vir com essa história que não pode usar. Como que faz para melhorar o impacto do joelho? O problema do salto alto é que ele acaba sobrecarregando não só a articulação do tornozelo, pelo fato de o pé realmente ficar, que a gente fala invertido, ou ele supino, ou que a gente fala mais de bico, né? Então você acaba sobrecarregando essas articulações do pé e do tornozelo, até por causa que a mulher adora usar calçados com 10, 15 centímetros de salto, que é muito alto, né? E acaba também alterando um pouco, às vezes, até a biomecânica da marcha. E nisso você acaba realmente colocando a mulher, no caso, a maior propensão de lesões de sobrecarga, como essas condropatias, que todo mundo chama de condromalácia no joelho, por causa dessa mudança da biomecânica e da variação da marcha. Então, além de sobrecarregar o tornozelo, propriamente dito, onde é usado o sapato, também o joelho e o quadril podem ser sobrecarregados pelo uso desse tipo de calçado. A dica para a mulherada, qual que é a dica? Usar menos salto, usar o salto menor? É o que a gente sempre orienta, o salto que seria o ideal seria de 4, 5 centímetros, não mais alto do que isso, né? Porque ele previne um encurtamento tão grande do tendão do calcâneo, que é o tendão de Aquiles, e ele talvez sobrecarregue um pouquinho menos as articulações. É que você convencer a mulher disso realmente é bastante difícil, né? Tentar no dia a dia usar um salto menor e deixar para as festas mais baladas, assim, um salto maior. Seria isso? Sim, e tem mulheres que têm mais ou menos propensão, né? Se a mulher ela sente que aquele calçado está gerando problemas, né? Não só do dor no joelho, no pé, como às vezes até da Joanete, do Alox Valgo, que é um dos fatores do uso de calçado de bico fino, né? Ela tem que tomar essas medidas e eventualmente selecionar eventos que ela possa utilizar o sapato, dosar um pouquinho mais isso. O que é Joanete, doutor? A Joanete na ortopedia a gente chama de Alox Valgo, que é justamente... Nossa, como é que é de comer? Como é que é? É o Alox Valgo, é o nome do Joanete. Bonito, né? Você fala, tem um Alox Valgo. Bonito isso. É verdade, é um nome técnico que a gente usa. Mas aí o Joanete é feio, né? No meio geral é o Joanete que se fala mesmo. O que é isso? É um calo? Ele na verdade ele é uma série ele não é simplesmente aquele desvio do dedo para dentro. Na verdade é toda uma alteração do primeiro raio, que é essa parte mais de dentro do pé, que vai levando a essa desvio desse dedo da parte interna para a parte externa do pé e às vezes até associado à deformidade dos outros dedos também. E isso esteticamente para a mulher acaba ficando
ficando muito feio, além de gerar dor, né? Que é uma das queixas da mulher. E só mulher tem joanete, não? Não, o homem também pode ter. Mas mulher tem mais. Mulher é mais comum, justamente Tudo por esses fatores mais, né? extrínsecos. Coisa ruim, né, doutor? Não é? Nem tudo, mas... Fala a verdade. Não, nem tudo, mas a mulher realmente nesse quesito tem um pouquinho mais. Mas por causa do sapato pode dar joanete? É porque o joanete, ele é oriundo de fatores extrínsecos, ou seja, externos, né? Então pode ser desde problemas de calçados até outros problemas e fatores intrínsecos, que é o fator genético. Entendi. E outros fatores podem estar associados. E aí tem que então, operar. nesse caso do calçado, a mulher está mais exposta. Tem que operar. Na verdade, o tratamento do joanete, ele não é 100% cirúrgico. Ele vai necessitar de cirurgia se a mulher realmente tiver uma queixa dolorosa no local, se a deformidade for muito grande a ponto de ter deformidade dos outros dedos. Ou seja, tem uma série de critérios para que você precise fazer a cirurgia, né? Antes de voltar para a traumatologia do esporte, eu vou aproveitar a sua especialização em ortopedia. Doutor, é verdade que todo mundo teve ou terá dor de coluna, dor na coluna? A dor lombar, ou a lombalgia que a gente fala, é uma das queixas mais comuns do meio ortopédico e de pronto atendimento. A gente acredita, tem ou terá, não é? Uma estatística que tem é que em torno de 80% da população vai ter pelo menos uma crise de dor lombar ao longo da vida. Meu Deus. Então é bem comum mesmo, como você falou, né? A grande parte da população vai ter pelo menos um episódio dessas dores lombares ao longo da sua vida. Claro que pessoas têm mais crises ou menos de acordo com os diversos fatores que estão associados. Que é a tal da lombalgia. Isso, que é a lombalgia. Né? Que geralmente é má postura, não é? Grande parte das vezes ele está associado à má postura, né? A problemas posturais, com sobrecarga da musculatura lombar baixa e, claro, com dor, contratura muscular e processo inflamatório local. Aí, já que a gente está subindo, e aqui no ombro, que dor é essa? As dores no ombro, Isso. Varia bastante, né? Com o avançar da idade, a queixa mais comum dessas dores crônicas no ombro geralmente é oriunda de lesões do manguito rotador. Nossa o manguito senhora, rotador, isso eles são uma série de músculos que vêm nessa parte do ombro e que inserem na cabeça do húmero, que é o ossinho do braço. E esses músculos são responsáveis pela elevação e movimentação dessa articulação do ombro. E quando você, com o passar da idade, às vezes pelo impacto que esses tendõezinhos podem ter no outro ossinho do ombro, eles podem ir se desgastando e degenerando. E isso pode gerar pequenas lesões, transfixantes nessas inserções tendíneas e isso realmente causar uma dor mais crônica. A gente fala, né, a gente que é óbvio, né, nós somos leigos, que gasta a cartilagem, é isso? No caso da artrose do joelho, por exemplo, de qualquer outra articulação, o desgaste da cartilagem é um dos componentes. A artrose, ou osteoartrose, ou artrite, ela é geralmente um fenômeno global da articulação, né? Então, além do desgaste da cartilagem, pode ter lesão, né, degenerativa do ligamento, do menisco, das diversas estruturas de dentro do joelho. Então, é um fenômeno mais complexo do que o simples desgaste da cartilagem. Agora, doutor Gustavo, quando a gente fala, quanto mais velho você fica, mais problema você tem, isso é verdade? Em termos ortopédicos, sim, de maneira geral, sim. É o desgaste da vida, claro, não é? Claro, porque com o passar da idade, se a gente for fazer o comparativo com o carro, é que nem são as peças do veículo. O carro elas tá vão velho, se desgastando mais com o tempo. E no corpo humano também não é diferente. Ele é uma máquina também que está sujeita a esse tipo de desgaste. E como é que a gente fala para os nossos idosos e para a gente que, se Deus quiser, vamos chegar lá? Como é que cuida melhor do corpo? É o tal do equilíbrio que a gente fala tanto? Sim, o que a gente sempre comenta, né? Não só a dieta, como o que você faz hoje é o que você vai responder lá na frente. Então, se você tem uma dieta ruim hoje, uma prática diária ruim, não pratica esporte, não faz nenhuma atividade, é uma pessoa sedentária, você vai pagar esse preço lá na frente quando você tiver com 50, 60 anos. Então, é uma somatória ao longo da vida onde você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço lá na frente. E aí você falou fazer um esporte. Tá? Então eu não vou falar do esporte do alto rendimento, que eu vou deixar para o próximo bloco. Fazer um esporte para as pessoas normais, o que é? Então, hoje em dia a mídia tem falado muito a respeito principalmente da prática, incentivando inclusive a prática esportiva pela população de maneira geral e com razão. Por quê? Porque já está comprovado em diversos meios científicos que a prática regular de esportes, não no caso aqui falando profissional, ela está associada, né, à diminuição de riscos cardiovasculares, pulmonares, prevenção de uma série de doenças. Então vem sendo incentivado cada vez mais essa prática regular de esportes. E a população vem atendendo. Você vê que teve um boom muito grande de academias que estão cada vez mais lotados, os parques com praticantes cada vez maior número de corrida e de outras atividades. Academias da terceira idade que tem aqui em Mogi das Cruzes. Não só nessa população mais jovem, como também a população mais idosa que tem ficado mais preocupada em praticar o esporte, né? Dr. Gustavo Aliani, depois do intervalo comercial, vai falar pra gente, sabe sobre o quê? O tal do esporte de alto impacto, né? E ele é membro desse comitê de esportes, né? E principalmente falando de futebol.
E a gente vai entender como é que funciona esse atleta de alto rendimento. E também ele é autor de livro, viu, gente? Depois do intervalo eu conto os detalhes para você. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Dr. Gustavo Aliani, falando agora de traumatologia do esporte. Doutor, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como que se estuda essa traumatologia em esporte de alto rendimento? E como que é seu trabalho como membro desse comitê? Então, primeiro falando do comitê, esse comitê é um comitê médico da Federação Paulista de Futebol. Ele é um comitê que foi criado esse ano ainda, ele decorrente de um trabalho de mais longo prazo, realmente. A gente ficou mais ou menos um ano elaborando e pensando como a gente poderia formar isso, e ele surgiu esse ano. E a ideia dele era justamente juntar a experiência dos médicos que trabalhavam com esporte no meio acadêmico das universidades, ou seja, a Universidade de São Paulo, a USP e a Universidade Federal de São Paulo, associar isso com a experiência dos médicos que trabalham diretamente com o jogador de futebol, no caso os médicos dos grandes clubes. Então ele é formado pelos médicos do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa, associado a médicos das universidades da qual eu faço parte. E a ideia desse comitê geralmente realmente é trabalhar sobre esses quesitos da traumatologia do esporte, da saúde do atleta e tudo mais. Então a gente tem como ideia mapear as diversas lesões que esses atletas podem ter ao longo do campeonato, tentar fazer alguns trabalhos preventivos voltados para esses atletas, estabelecer alguns guidelines ou alguns roteiros que esses médicos possam seguir, mesmo os médicos que não fazem parte do comitê, no tratamento de algumas doenças específicas do esporte. Então esse é um trabalho bem legal que vem sendo feito com a intenção realmente não só de tratar, mas tentar também prevenir essas lesões que hoje estão cada vez mais comuns no futebol. Então, doutor, aí quando a gente fala em atleta de alto rendimento e o médico olhando esse atleta, você que é especialista nisso, nem sempre você fala em atleta de alto rendimento, você fala em qualidade de vida desse atleta, porque ele tem que ultrapassar o limite dele, não é? Sim. O atleta, quando a gente fala, o atleta de final de semana ou o atleta do dia a dia é totalmente diferente de um atleta de alto rendimento. Até ele vive disso, né? Isso, até às vezes em termos de tratamento, né? Às vezes uma lesão que você tem um tempo maior para reabilitar essa pessoa do dia a dia que joga um futebol de final de semana, não é o tempo que você tem para reabilitar um atleta, até pelos interesses não só do esporte, mas comerciais que existem em torno disso e do próprio clube, às vezes, que ele defende. Então, às vezes, isso varia bastante. E em termos da percepção também é um pouco diferente. Por quê? Porque o atleta profissional, ele está sobrecarregado ao máximo, ele vai tentando passar os limites dele para atingir os objetivos dentro da sua carreira. Então, ele realmente tem uma sobrecarga e uma carga de treinamento muito maior do que aquele atleta do dia a dia. Então, as lesões são mais comuns, às vezes possuem até um tratamento que a gente vai por um lado um pouquinho mais diferente, e até depois que eles param, a gente tem até alguns estudos que mostram que também tem uma variação em relação à população normal. Quais são as piores lesões e as mais frequentes dos atletas? Do futebol, no caso do comitê. No futebol, as lesões mais comuns são as dos membros inferiores, das pernas, né? Sendo as lesões musculares, os entorses de joelho, os entorses de tornozelo, as lesões mais comuns aí da prática do futebol. Porque é impacto, né, também. Sim, pelo próprio contato, né? O jogador de futebol, por exemplo, tem uma mudança de direção muito frequente, né, durante a partida. Então ele está mais propenso a esses entorses de joelho e de tornozelo. E pelo fato também do próprio gesto esportivo do futebol, as lesões musculares são certamente as mais comuns. Agora, quando a gente fala em futebol, doutor, que a gente sabe que é o esporte preferido do brasileiro, a gente fala assim, por exemplo, como é que o Ronaldo Fenômeno conseguiu sair das cinzas e conseguiu se restabelecer para aquela Copa, né, por exemplo? Como que funciona esse tratamento num Ronaldo, por exemplo? Que fala do Ronaldo, a gente está falando de... uma referência, né? A gente está falando de uma pessoa totalmente fora da curva convencional, né? Porque ele renasceu do nada, ele é um atleta, inferno, né? É um atleta que tem uma força de vontade tremenda, bem acima do normal, um atleta que tem uma genética, uma parte muscular também, parte estrutura também totalmente diferente. Você vê até pelos arranques que ele tem, pelo tudo que ele tem. Realmente é um atleta bem diferenciado e até talvez por causa disso, mesmo tendo tido uma lesão muito
muito grave, ele conseguiu retornar em alto nível e foi campeão do mundo pela seleção, depois voltou para o Corinthians, fez sucesso aqui também. Então é um atleta que foge um pouquinho da curva, mas claro que esses atletas, eles têm realmente, né, além de ter um tratamento especial, já que eles, depois de uma lesão, ficam em tempo integral buscando aquela reabilitação e o retorno ao esporte, eles também têm todo um preparo aí diferente de uma pessoa normal, né? Então por isso que eles até têm um tempo de reabilitação mais rápido, maior, e também uma capacidade de retorno ao esporte maior. Então, na verdade, o que aconteceu com o Ronaldo ele foi muito bem cuidado e com muita força de vontade. Exato. É isso? É um misto disso no futebol? Porque também não depende, depende do atleta praticamente. Todo o tratamento vai depender da força de vontade dele, claro, da equipe que vai tratar ele para que ele possa voltar. No caso do Ronaldo, ele fez uma cirurgia realmente grande e que necessitou de um trabalho de reabilitação, de fisioterapia muito grande. Com certeza ele teve um acompanhamento de profissionais da mais altíssima competência e associado à força de vontade dele e à vontade dele de retornar ao esporte, ele voltou em alto nível, como a gente pôde ver. Mas, por exemplo, você pega um Neymar, por exemplo, não tem um ano que ele fique sem um entorse, pelo menos. Não tem como um atleta de futebol ficar sem problemas, né, na ortopedia. É difícil. A gente vê o Neymar, por exemplo, é um atleta que praticamente não tem lesão, talvez até pela baixa idade. Ele é um atleta novo, de 20 anos que... Mas você pega um de 30, 28, 30 já é pior. Sim, tem até alguns estudos que mostram que esses atletas, com o avançar da idade, eles estão mais propensos, principalmente a lesões musculares. Você pode ver o final da carreira do Romário, por exemplo, foi uma carreira que foi dotada de muitas lesões musculares, porque esses atletas realmente ficam um pouquinho mais propensos a esse tipo de lesão. Dentro do futebol, a gente sabe que dentro de um grupo, praticamente cada atleta vai ter uma lesão ao longo do ano em média, o que é bastante se a gente for pensar em termos... Uma lesão ao ano uma lesão ao ano, seja ela muscular ou de entorse, ou seja ela mais leve ou mais grave, mas em média é uma lesão por atleta por ano, né? Quando a gente fala em lesão muscular, o que é essa lesão? A lesão muscular ela pode variar bastante, né? Desde uma contusão, uma pancada, uma paulistinha, por exemplo, até uma laceração, se ele rasgar, por exemplo, na trave ou numa pedra, no caso de um jogo de várzea, alguma outra coisa que esteja no gramado, até as lesões por estiramento, que são as mais comuns. Que são aquelas típicas que o atleta vai brecar na corrida e ele sente trava a região posterior da coxa, por exemplo. Certo, aí você vê que ele cai ali com dor. Isso, ele tem estiramento das fibras e dificilmente ele consegue continuar na partida. E aí também tem os problemas com o pé, né? Como você já falou, o tornozelo e o joelho. E aí, que lesões são essas? No tornozelo, mais comum, entorse de tornozelo. Virar o tornozelo. A gente viu até o caso do Paulinho recentemente na Copa das Confederações, que por algum momento ou alguma irregularidade do gramado, pode nessa brecada ter realmente um entorse, aí, uma virada desse tornozelo. E aí machuca o tornozelo. O mais comum são lesões, estiramentos das estruturas ligamentares, né? Da parte de fora ali do tornozelo. E isso gera, claro, dor, gera um inchaço no local e às vezes até inibe o atleta de jogar, né? No caso do Paulinho, ficou fora do jogo. Mas o mais difícil é o joelho para cuidar? Geralmente ou não? Depende, varia bastante de acordo com a lesão, né? Se for uma lesão dentro do joelho, por exemplo, uma inflamação, uma tendinite, é um pouquinho mais fácil de tratar. Se for uma lesão com uma ruptura de um ligamento cruzado anterior, por exemplo, é uma lesão que vai deixar o atleta afastado por um período maior, em torno de 6 a 7 meses. Então, varia de acordo com o tipo de lesão em cada articulação. E quando ele bate o quadril, cai... A gente vê muito isso no futebol. Essas contusões são o dia a dia do esporte. Dia. Hoje em dia, então, que o futebol tem uma velocidade muito grande, o contato é cada vez maior e a gente vê essas contusões, essas pancadas, essas contusões, e não só nos membros inferiores, como também até na cabeça. O índice de concussão, né, que é esse trauma na cabeça, vem aumentando cada vez mais. E nesse comitê, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? É realmente mapear isso tudo? É dar um direcionamento até para os próprios médicos, né? Porque, claro, que toda grande equipe, as pequenas já tem, imagina toda grande equipe tem um ótimo médico, né? É meio que direcionar também o trabalho desses médicos? Isso, a ideia é que o Brasil, mesmo sendo o esporte mais popular, o futebol, ele ainda tem muito pouco em termos de estudos científicos voltados para o futebol. Então a ideia desse comitê é justamente que a gente possa iniciar esse trabalho. Então a gente vai desenvolver atualmente como é que está essa epidemiologia que a gente fala, ou seja, quais são as lesões mais comuns dentro do futebol, justamente para daí a gente poder partir para um trabalho mais preventivo e para outros trabalhos mais voltados para essas lesões que são as mais comuns. Então essa é a ideia inicial, além de diversas outras atividades lá dentro do comitê que a gente faz. Como é que é o seu contato, você e dos outros médicos desse comitê, em relação aos outros médicos
dos clubes? Vocês conversam, vocês se reúnem, como é que funciona? Então, inicialmente agora, os médicos que têm participado são os médicos dos clubes grandes, esses 5 que eu comentei. Mas a ideia é justamente expandir, fazer cursos, fazer essas audiências com todos os médicos de todos esses clubes menores, da Série A, B e C do estado de São Paulo, justamente para que a gente possa passar esse conhecimento que a gente está tendo agora com esses novos estudos, com esse novo comitê, e poder passar, transmitir a experiência que a gente está tendo e também trocar ideias com eles em relação às atividades de saúde com os atletas. É interessante porque o médico que trabalha com uma equipe de futebol é diferente, né? Sim, sim. Ele tem que ser totalmente especializado nisso. Sim, ele tem pela vivência que ele tem dentro do futebol, ele já tem, às vezes, um contato diferente. Porque o jogador de futebol, ele é um ser um pouco diferente, né? Então ele tem, além daquela lesão, ele tem toda a parte psicológica, tem o trato com a pessoa, ou seja, na verdade, aquele médico do clube, não só ele está tratando o tornozelo ou o joelho propriamente do atleta, mas o ser humano como um todo, que tem as suas angústias, o atleta ele quer voltar o mais rápido possível, ele tem esse parte financeira, ele tem o contrato, ou seja, ele tem uma série de coisas que o médico acaba tendo que trabalhar ali junto, não só com a lesão, mas com toda essa esfera. Né? E o Brasil hoje, né? Eu sei que você já participou de vários tipos de congressos, é uma pessoa muito especializada no assunto. O Brasil hoje deixa a desejar em relação a outros times, por exemplo, da Europa? Não, hoje a medicina esportiva e a ortopedia brasileira hoje em dia estão super avançados. Inclusive a gente vê que diversos atletas brasileiros que vão jogar na Europa, em centros estrangeiros, quando eles têm alguma lesão, eles sempre acabam voltando para o Brasil para poder fazer esse tratamento e acompanhamento aqui. Porque realmente nessa parte o Brasil está extremamente avançado e tem profissionais de altíssima qualidade e centros de recuperação excelentíssimos. Né? Então a gente vê que o São Paulo tem uma estrutura excelente, o Atlético Paranaense, o próprio Corinthians agora, o Santos, ou seja, o Palmeiras, os clubes grandes têm uma estrutura muito grande e que quando esses atletas têm lesão, eles vêm para o Brasil e tentam terminar então, ou iniciar o tratamento. Nós estamos fazendo bonito nessa parte. Sim, nessa parte a gente está bem avançado mesmo. E é interessante porque, como você é da Unifesp, né, do grupo da Unifesp, lá nós temos muitos médicos que, por exemplo, operam o joelho, né, ombro, opera, você acaba tendo essa ligação mais perto do esporte, né? A medicina esportiva teve essa ampliação de uns anos para cá, não teve? Sim, com a traumatologia do esporte é uma especialidade relativamente recente. Sim. Ela começou na década de 90 e veio evoluindo para cá. Muito então, comparado recente. com a medicina de maneira geral, é mais ou menos recente. Mas ela vem crescendo demais, até pelo motivo que eu comentei do crescimento do número de praticantes de esporte, que foi muito grande nos últimos anos. Você tem um livro publicado. Que livro é esse? Foi a publicação, esse livro a gente publicou alguns anos atrás, acho que foi 2010, 2011, foi um livro sobre classificações dentro da ortopedia, que foi, na verdade, a ideia foi geralmente compilar, juntar todas essas classificações que existem para as diversas doenças, fraturas, entorses e lesões que tem dentro da ortopedia, juntar todas dentro de um livro para que o médico ortopedista, o médico residente, possa ter um acesso mais fácil e utilizar como um livro de bolso e ter esse acesso mais rápido quando ele tiver algum caso mais difícil. Doutor, você é professor da Unifesp? Eu sou, na verdade, preceptor dos residentes da Unifesp e faço parte desse grupo. Explica o que é ser um preceptor para a gente. Dentro da preceptoria, na verdade, eu controlo e faço essa parte de contato direto com os residentes de ortopedia lá da Universidade Federal de São Paulo. Já na especialização. Isso, eu juntamente com mais 6 outros preceptores, a gente controla esses 45 residentes que fazem parte da ortopedia. A gente ajuda eles a verificar se o treinamento deles está sendo adequado, se está indo tudo bem, a gente ministra aulas para eles, faz toda a organização da parte de provas, de trabalho científico, ou seja, a gente faz um trabalho bem próximo com os residentes, tentando dar o suporte máximo para que o curso dele de 3 anos de residência seja o melhor possível. E, doutor Gustavo, você também trabalha em 2 hospitais, né, e trabalha na Unifesp, no Einstein, no Nipo Brasileiro e também na Unifesp. Como é que é esse trabalho de consultório? A vida de médico é bem corrida mesmo, né? Bem corrida. Então a gente, diferente das outras profissões onde o profissional geralmente fica estabelecido no mesmo local, a gente anda bastante. Então eu trabalho lá na Universidade Federal de São Paulo, eu fico em alguns hospitais como o Nipo Brasileiro, fico no Albert Einstein e também junto com isso a gente tem o consultório que fica ali próximo do Ibirapuera. Então a gente tenta conciliar isso tudo aí dentro de uma semana, ela fica bem cheia, mas a gente consegue ir levando aí. A ortopedia está bem no Brasil, como um todo?
Sim, a ortopedia, dentro das especialidades, ela está bem posicionada, comentando até da própria residência, a prova de título de especialista de ortopedia é uma das mais avançadas do Brasil, ela é tida até como referência para as demais especialidades e até para fora do país como uma maneira de avaliar esses residentes para que eles possam adquirir esse título. Então a ortopedia está muito bem posicionada dentro do Brasil e também em todo o mundo. Dr. Gustavo Aliani comentando um pouquinho sobre medicina do esporte, essa medicina da traumatologia do esporte, né, que é muito recente no Brasil. E depois do intervalo, ele vai falar de um trabalho que ele fez em relação a atletas que deixaram o futebol, mas continuam aí nessa vida difícil, né, de ter lesões ou aquela carga que você vai, né, juntando aí em toda a sua profissão. Praticar esporte não é tão simples quanto a gente imagina, viu? Depois do intervalo a gente fala sobre esse assunto. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Dr. Gustavo Aliani, aqui no programa Frente a Frente, na sua TV Mogi News. Doutor, você fez um estudo muito interessante com ex-atletas de futebol. Para que e como foi esse estudo? Então esse estudo ele faz parte da minha tese de pós-graduação lá na Universidade Federal de São Paulo, e a ideia no estudo era justamente ver o efeito da sobrecarga e das lesões dos praticantes de futebol profissional no Brasil e comparar com profissionais de outras profissões, de maneira geral, não profissionais de futebol. Então a gente pegou um pool de 30 ex-atletas profissionais, mapeamos os joelhos deles com ressonância magnética e radiografia e aplicamos uma série de questionários sobre qualidade de vida e dor no joelho. E fizemos a mesma coisa com esse outro grupo. E depois nós comparamos os dados obtidos nos grupos para ver se havia uma diferença relacionada a essa profissão. E a gente notou que realmente os ex-atletas profissionais de futebol tinham mais dor no joelho depois da aposentadoria, tinham mais lesões, eles sofriam mais com dor nas articulações e muitos deles até com uma diminuição da qualidade de vida relacionada a essa dor comparado a esse grupo controle, essa população de outras profissões que a gente viu. Então foi um dado bastante importante e que mostra que às vezes o futebol profissional e o esporte de alto rendimento às vezes não é tão saudável quanto a gente pensa ou pensava. Interessante, né? Porque vocês fizeram especificamente no joelho, né? De atletas que já tinham deixado. Mas de repente, a partir de agora, de 10 em 10 anos, vocês vão poder ir mapeando os atletas que vão deixando a profissão, até para entender melhor, né? O quanto que o seu corpo, quanto que o seu físico precisa aí realmente desse impacto na vida, né? Que você vai sentir depois, né? Exato. Você ganha dinheiro com esporte, eu quero dizer isso na verdade. Você ganha dinheiro com esporte quando você é famoso, né? Claro que não precisa ganhar tanto dinheiro que nem o Neymar, mas né, você ganha dinheiro, mas você também vai ter uma vida em que você dedicou para o esporte e vai ter problemas depois nas articulações, não é isso? Sim, então essa é a nossa preocupação, geralmente mostrar para a comunidade científica, para as federações, que esses atletas são sobrecarregados durante a carreira e que eles necessitam de cuidados especiais durante a carreira deles para que após o término da prática esportiva eles consigam ter uma qualidade de vida legal, interessante. Porque se a gente não fizer um trabalho preventivo, esses atletas continuarem com essa sobrecarga que eles têm hoje, certamente quando eles pararem de jogar eles vão sofrer esses efeitos, né? Não só da parte financeira, que nem você falou, mas da parte de saúde mesmo e de qualidade de vida. Isso acontece com qualquer tipo de atleta? Dentro do futebol a gente conseguiu comprovar, mas todos os atletas de alto rendimento, eles estão mais propensos. Voleibol, handebol, basquetebol, natação. Acredito que sim, porque todos esses esportes, eles têm uma sobrecarga, seja das articulações dos membros inferiores ou dos membros superiores, no caso do vôlei e da natação, e esses atletas com certeza estão mais propensos às lesões e eles realizam muitos movimentos de repetição nessas articulações ao longo da carreira. Então, certamente eles estão mais propensos a essas doenças de sobrecarga e com certeza algum problema no futuro. Agora, quando a gente vem para a vida normal, a vida das pessoas comuns, assim como eu, aí você falaria assim, a gente ouve, né, muitos médicos dizendo, tem que fazer uma avaliação para quando você vai praticar um esporte. O que é melhor? Caminhar, correr? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Porque a gente desgasta muito quando corre também, né? Sim. Os joelhos e os pés, que cada pessoa ela é diferente, né? Então por isso que existem essas avaliações pré-participação esportiva. Não só para você detectar possíveis doenças graves que essa pessoa possa ter e não sabe, silenciosas, e que possa levar ela a ter algum problema sério, ou até mesmo a esse trabalho de orientação, que acaba sendo até mais feito pelo educador físico, pelo médico do esporte, do que pelo ortopedista, que é justamente isso. Ver se a pessoa está
com peso elevado, e aí talvez seja melhor trabalhar com uma natação, uma hidroginástica, ou uma atividade bicicleta, uma atividade que tenha menos impacto. A gente pode analisar a corrida e a marcha desse indivíduo e ver se realmente precisa corrigir alguma coisa antes que ele pratique o esporte, ou seja, toda essa análise que a gente faz antes da participação esportiva do indivíduo para que ele possa ter a maior segurança para a prática do esporte. É interessante, porque todas as vezes que a gente vai praticar o esporte, vai para uma academia, né, independente da idade, inclusive, né, não é porque é idoso ou mais novo, você tem que ter essa avaliação e você tem que ter uma leitura da pessoa, né? Está acima do peso, não dá para correr agora, tem que esperar para correr depois, não é? Sim. Você tem que ter todo um mapeamento disso. Isso, independe da idade mesmo, né? Falando de um caso, os casos gravíssimos, por exemplo, de morte súbita, que são casos que acontecem, até aconteceu recentemente numa maratona que teve, eles acontecem desde de pessoas de mais baixa idade até pessoas com idade mais avançada. Então, e às vezes você consegue detectar isso com um exame simples ou questionário simples e você pode às vezes até salvar uma vida afastando esse indivíduo do esporte. Então, falando de um exemplo bem mais drástico e simples, a gente vê que às vezes, esse trabalho é bastante importante e que deveria ser feito por todo mundo, embora a gente saiba que grande parte da população acaba iniciando a prática esportiva sem nenhuma recomendação e sem nenhuma avaliação. Eu vi, inclusive, numa entrevista, um estudo falando de correr, né? Quando você corre, não é tão saudável quanto caminhar, por exemplo. Qual que é a sua análise sobre isso? É que o impacto é diferente. O impacto, quando a gente está caminhando, por exemplo, nas articulações dos membros inferiores, ele gira em torno de umas 4 vezes o peso corporal. Quando você está correndo, isso às vezes pode chegar em 6, 7 vezes o peso corporal. Falando, por exemplo, no joelho, na articulação da patelofemoral, que é entre o ossinho da frente do joelho e a própria articulação, essa sobrecarga é muito grande. Por isso que muitas pessoas têm dor na parte anterior, na parte da frente do joelho, e isso pode levar a um desgaste e outras situações, principalmente se a pessoa estiver acima do peso. Então, claro que tem uma diferença de impacto, andar realmente tem um impacto um pouquinho menor do que a corrida, né? Então, até isso tem que prestar atenção e procurar sempre um médico. Sim, sempre importante, pelo menos passar para ter essa avaliação inicial e ter essa orientação para que possa seguir, né, o tipo de esporte, o ritmo que ele pode seguir, porque às vezes a pessoa, ela quer começar, vamos dar um exemplo, correndo 30 minutos no mesmo dia, ela saindo do nada, do sedentarismo completo. Isso é muito difícil. Então, ela tem que ser um aumento gradual e isso tem que ser acompanhado pelo educador físico, pelo médico, e aí ele vai aumentando isso paulatinamente até atingir o objetivo dele. Mas você recomenda esporte para todo mundo? Sim, o esporte de maneira regular, 2, 3 vezes por semana, ele é muito saudável e ajuda a manter o peso, manter o equilíbrio da parte cardiovascular e pulmonar, e é essencial. E é verdade que musculação é bom, principalmente para idoso? Sim, com a idade, a pessoa vai perdendo esse tônus, essa força da musculatura do corpo todo, inclusive do membro inferior. E a academia auxilia nesse processo, né? Não só ajudando a manter o tônus dessa musculatura, manter o arco de movimento, né, completo das articulações. Então ela é bem interessante, bem importante. A gente vê que vem sendo cada vez mais praticado nessa faixa etária. Tá, então, Dr. Gustavo Aliani trazendo todos os esclarecimentos para a gente aqui na TV Mogi News, para a gente poder entender um pouquinho mais, meio uma aula, né, hoje, de ortopedia e especialização nessa traumatologia do esporte. E agora nós vamos para o Jogo Rápido com o Dr. Gustavo Aliani. Você tem um ídolo, doutor? Tenho, Steve Jobs. Por quê? Porque eu inclusive li a biografia dele e a história dele é muito interessante, né? Que ele era uma pessoa que fundou uma empresa, ele estava já desacreditado naquela empresa, ele como dono e criador foi mandado embora, depois ele conseguiu voltar e atingiu o que ele atingiu hoje com a Apple, realmente uma pessoa totalmente fora do sério e... Fantástico. Livro de cabeceira? Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Não, esse é um livro bem interessante, né, que mostra essas duas realidades, né, de um pai, entre aspas, mais abonado com dinheiro e o outro sem, e o filho vai vendo esses dois lados aí da moeda e vai passando por toda uma trajetória. É um livro bem interessante aí para quem gosta dessa área. Um filme? Filme O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola. Uma frase marcante que você usa? A frase que eu sempre falo é tentar e se fracassar o mais rápido possível para que você tente novamente e obtenha o sucesso de maneira mais rápida. Bacana. Um exemplo de vida? Meu pai, né? Não tem como ser diferente. Seu pai é né? médico? Não, meu pai é advogado, não tem nada a ver com a carreira médica, mas com certeza para mim um exemplo de vida. Tá vivo, graças a Deus. Tá, graças a Deus, saúde, Amém. muito bem. Um hobby? Eu gosto bastante de jogar futebol e ler, né, livros, jornais, revistas. Bacana.
Cor preferida, doutor? Minha branca, né? Eu gosto bem. E você usa no dia a dia? É, o que eu uso mais o avental e quando dá a gente sempre tenta usar camisa branca. Eu não uso calça branca, sapato branco, mas eu gosto bastante até para sair de camiseta branca. Bacana. Dia ou noite? Dia. Você faz o que nas horas vagas? Eu tento praticar uma atividade esportiva, no caso futebol, e sempre estar lendo alguma coisa, seja um livro, alguma notícia. Torce para que time? Sou São Paulino. Ave Maria. Sou bom em? Acho que um relacionamento com as pessoas, né? Eu falo bastante, como a gente viu aqui, eu consigo ter um relacionamento legal, faço bastante amizades, acho que é um ponto forte meu. E você é ruim em quê? Péssimo em quê? Todo mundo fala que eu não tenho uma organização muito boa, né? Não muito organizada. Agenda. É meio bagunçado. Não, né? na bagunça do dia a dia. Dia a dia, na agenda até que eu consigo organizar porque bem, médico, mas no se não agendar, não consegue, mas no dia a dia é meio bagunçado aí nas coisas. Né? Imagino. Lembrança da infância, você tem? Tenho. O meu que eu lembro mais é realmente do colégio, eu estudei no Colégio Rio Branco, diversas amizades que eu mantenho até hoje e também do clube, o Clube Espéria, na Zona Norte, onde eu passei grande parte da minha infância. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. E você tem um esporte que, já falou que é futebol, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Futebol eu pratiquei desde pequeno, 6, 7 anos de idade, já jogava. Você era perneta ou não? Não, eu jogava até que benzinho, eu levava Mas não ia chegar a ser Neymar nunca? Não cheguei. Eu só pratiquei realmente no clube, a gente jogava alguns campeonatos. Cheguei até a ser federado, futebol de salão, mas não segui com carreira, nada. E depois, hoje em dia, só jogo por brincadeira mesmo. Só abrindo um parênteses aí, o que a gente percebe, lidando com atletas, você muito mais do que eu, é que um ou outro, né, que está com a luz ali, não é? É difícil, né? Você vê dentro do Brasil, do número de praticantes para os que dão certo, realmente é difícil, um número bem pequeno. Parece só simples, mas não é, só né, os fora de série mesmo que acabam estourando e são esses que a gente vê aí no dia a dia, né? Interessante. O que você mais curte na internet? Eu gosto muito do Facebook e site de notícias, né? E um lugar? Um lugar? Minha casa, né? É onde eu gosto de, quando não estou trabalhando, não estou fazendo nada, é o lugar onde eu me sinto melhor e procuro descansar para o dia seguinte estar bem. Qual que é o seu sonho, doutor? Meu sonho é claro que os sonhos eles mudam ao longo da vida, né? Hoje em dia acho que é ser pai num futuro, né? Não tão próximo, mas mais para frente acho que ser pai. Mas você está noivo e vai casar? Vou casar ano que vem. Com uma médica também? Médica, oftalmologista. E aí ser pai vai ser uma das metas daqui para frente? Talvez daqui a alguns anos, né? A gente vai ainda curtir um pouquinho depois que casar para ter um filho mais para frente. Bacana. O que você não suporta nos outros? Parece um clichê, mas realmente falsidade, injustiça, acho que são as coisas que deixam a gente mais indignado aí, mais chateado com tudo. Né? O medo, tem medo de quê? A violência, né? Hoje em dia, em São Paulo, até fui assaltado outro dia e está cada vez mais difícil. Tomara que com todas essas manifestações melhor. Não dá para saber porque ele abordou um de cada lado e não sabia nem se ele estava armado, mas na hora você fica realmente assustado, né? E você fica até horrível. Sem ter o que fazer. Né? Sentimento, né? Horrível. Né? Você fica na hora super assustado, com medo. Tem mania de quê, doutor? Eu fico mexendo no celular, né? No smartphone o dia inteiro. Toda Você hora é muito que eu ligado não tô... na tecnologia? Porque eu vou, como médico, né, ou toco o telefone o dia inteiro, ou mensagem de e-mail, ou de WhatsApp, ou Facebook, então a gente fica ali nas redes sociais, no e-mail e no WhatsApp praticamente o dia inteiro, né? Você é um médico moderno. Médico moderno. Olhou pra mim, eu não tô fazendo alguma coisa trabalhando, eu tô lá no celular mexendo. Médico moderno e novinho também, né, doutor? Verdade. 31 anos, você é muito novo, né? É verdade. Bem, tem uma carreira grande pela frente. Tomara, né? Tomara que a gente... O que você pretende fazer daqui para frente? Agora a ideia é continuar realmente com esses projetos aí dentro do futebol, dentro da universidade. Estou fazendo minha pós-graduação, minha ideia é seguir lá no meio acadêmico e seguir nos hospitais onde eu estou. Essa é a ideia aí para o futuro. Crescer, né? Consultório e tudo mais. Mensagem aos nossos telespectadores, doutor Gustavo. Em relação à parte de saúde, que nem eu comentei, eu acho que as pessoas elas têm que se preocupar com a prevenção das doenças de maneira geral, não só da ortopedia, mas da saúde como um todo. Acho que esse é o caminho a ser seguido, para justamente que ele nem venha a ter nenhum problema e nem tenha que passar com a gente, né? E se caso ele realmente tenha alguma lesão, aí procurar o tratamento o mais precocemente possível para que possa minimizar ao máximo, além da dor, as eventuais sequelas, né? Bacana. Obrigada pela entrevista. Adorei, viu, doutor? Nada, obrigado a vocês pela oportunidade e estou à disposição. E você escolheu uma música para fechar o programa chamada Amizade do Fundo de Quintal, doutor? É verdade. Você gosta de samba? Eu gosto de samba. Eu, como toda pessoa da Zona Norte, sempre teve um contato muito grande ali com
no samba, então é uma linha musical que eu gosto bastante. Bacana, mas você gosta de samba, não esses pagodinhos não, né? Eu gosto samba, de tudo, mas o samba é o que realmente que eu gosto mais. Fundo de Quintal, Revelação, Almir Neto, gosto só bastante. mais antigão, mais antigo, eu gosto bastante. Então tá aí. Dr. Gustavo Aliani, muito obrigada pela sua entrevista e espero que você tenha uma carreira brilhante, mais ainda pela frente, lá no Unifesp, no Albert Einstein, no Nico Brasileiro, em todos os lugares que você trabalha, porque médico sempre trabalha muito. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, estou à disposição. Tá, então, eu espero que você tenha gostado da entrevista, entender um pouquinho mais sobre traumatologia do esporte, medicina do esporte, né, e essas tecnologias todas ligadas ao nosso conhecimento. E para fechar o programa, Amizade com Fundo de Quintal, que foi a música que o Dr. Gustavo Aliani escolheu para fechar o programa de hoje. Espero que você tenha gostado da entrevista e tenha conhecido um pouco mais sobre essa medicina do esporte aqui no Frente a Frente. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Um beijo e até lá! Nem mesmo a força do tempo irá destruir.